Inerente às mídias sociais, veio também o potencial do alargamento dos meios de comunicação. Segundo pesquisas recentes, quase metade das casas de Taubaté já possui acesso à internet banda larga. Como os senhores pretendem usar esses recursos na divulgação e no incentivo à produção cultural? Como pretendem incentivar o mercado de inovação e economia criativa? Há previsão de implantação de instrumentos de tecnologia e difusão de conteúdo cultural, como projetos para cinema, televisão e internet? Afonso Lobato. Sim, o primeiro passo, nós já dissemos aqui, que é a questão da digitalização de todo o acervo. E tornar esse acervo, socializar este acervo. Pois a criação de polos de cinema, não somente nas periferias da cidade, na escola, nas áreas mais vulneráveis, até permitindo o acesso destas pessoas através da própria produção local, mas também fazer disso uma fonte de renda, né? E também viabilizar o acesso, a transmissão disso via internet. Em relação à questão da economia criativa, eu tenho como exemplo, por exemplo, as figureiras. Nós olhamos ali a festa hoje do folclore, em agosto, ali na Rua Imaculada, ela é uma festa que não diferencia de nenhuma outra festa. Se você pegar a Rua Imaculada e caracterizá-la, aquilo que eu disse lá desde o início, dando a ela realmente o objetivo, da razão de ser dela, eu tenho certeza que viabiliza até a possibilidade das pessoas começarem a se interessar e realmente, não somente na casa do figureiro, mas buscar os ateliês domiciliares, a criação desses ateliês, para ver realmente a confecção, né, das figureiras, o trabalho delas, como é que elas fazem, né, como é que eles se interagem, e tudo isso pode ser, de fato, transmitido. Depois a criação de uma TV municipal para ser esse elo de valorização de toda a nossa cultura, de todo o nosso acervo e também dos nossos artistas, cantores, populares, contadores de história, todos os nossos artistas locais. Muito obrigada. Passamos a palavra ao candidato Ti Júnior. 3 minutos. Olha, sem dúvida que os projetos de fontes de financiamento têm de contemplar a mídia, né? Na própria formulação do projeto e captação do recurso, seja recurso do fundo, seja recurso público, tem que contemplar especificamente a questão da mídia, né? As mostras, as apresentações, as exposições têm de ter, evidentemente, divulgação. E essa divulgação ela tem que ser incrementada pela prefeitura, em parceria, obviamente, com a iniciativa privada e com quem tem expertise nesse setor, mas, evidentemente, isso precisa estar junto, caminha junto. Não tem sentido fazer, por exemplo, como a gente pretende, um festival de teatro nacional em Taubaté e você não tem um plano de mídia nacional. Fazer um festival de cinema nacional, como a gente pretende, não ter um plano de mídia nacional. E eu vejo Goiás Velho com festival de cinema, Gramado com festival de cinema, e Taubaté, que é berço do maior cineasta brasileiro, não se organizou ainda para ter um festival de cinema, que seja um festival de curtas ou até um festival de longas, a princípio com público específico ou com produções específicas para comédia, e depois ampliar, né, o espectro para outras produções, curtas ou longas. Mas o fato é que tem que ter um festival de cinema, tem que entrar no circuito do cinema nacional. A gente tem que entrar, de fato, com uma feira de literatura infantil organizada, dando também oportunidades aos escritores, né? Aqueles escritores que têm produção literária. É importante para que eles venham em Taubaté lançar títulos novos, fazer tarde de autógrafos, palestras, como é a produção literária, ampliar, ajudar o trabalho de vocês que vocês vêm fazendo lá, ampliar esse trabalho. Isso é importante, o trabalho precisa de mais apoio. E olha, referenciar nos modelos que existem. Se a Flip é um sucesso, a Flipinha também é um sucesso, referenciarmos nos modelos que existem, nos bons modelos, né? Trazer para cá as boas ideias que foram lá implementadas e deram certo.
Existe uma iniciativa hoje em Quiririm, lá na sede do Esporte Clube Quiririm, que é a escola de cinema, né? Há um arquiteto que mora na região do Quiririm, o Ito, que idealizou uma escola de cinema, conseguiu inclusive professores, conseguiu equipamentos e está iniciando esse projeto lá na sede do Esporte Clube Quiririm. Cadeia produtiva, economia criativa é o futuro. Economia quaternária, setor quaternário da economia criativa é sem dúvida nenhuma a grande fonte de renda do futuro, né? Uma cidade como a nossa, universitária, que respira cultura e produz cultura, tem que entrar de forma decisiva no setor quaternário da economia. Obrigada. Vamos repetir mais uma vez os sites que disponibilizam o link deste evento: Almanac Urupês, Jornal Contato, Guia Taubaté e Portal Taubaté. Passamos agora a palavra do candidato Gênesis de Andrade. Bom, que sobre o advento da mídia social, né, trouxe consigo o potencial alargamento dos meios de comunicação. Quase metade da casa já possui acesso à banda larga, competente usar esse recurso à divulgação, incentivo e produção cultural. É óbvio que as mídias sociais têm uma importância muito grande, né? E o incentivo sempre terá no mandato do pessoal, até porque no caso da comunicação não teremos aqui a manipulação da informação, manipulação da comunicação, né? Então às vezes a gente ouve resposta totalmente diferente, parece até que a questão é outra. Por isso que eu fiz questão de ler, que até, né? Então os recursos serão usados sim na divulgação e incentivo à produção cultural. Até porque os meios de comunicações são manipulados, né, pelos empresários, pelos empreiteiros, por quem paga mais, né, e muitas vezes a cultura mesmo não é divulgada da forma daquele artista, aquele poeta da cidade, né, acaba se divulgando aquele que vende, que dá dinheiro, aquele que traz dinheiro para a cidade, para a prefeitura, né, ou para quem investiu nessas campanhas milionárias, né. Então isso tem que sim ter atenção aos poetas, artistas, escritores da cidade. No caso como pretende usar esse recurso, como pretende incentivar o mercado de inovação e a economia criativa, também é muito importante incentivar o mercado de inovação, né? Temos sempre inovações que são deixadas para trás, porque já está enraizada aqueles que estão com aquele sistema que às vezes é muito caro, é muito custoso, mas que dá lucro para muitos, né, que estão envolvidos diretamente na política, né? A previsão de implantação do instrumento de tecnologia de difusão do conteúdo cultural, com projeto para cinema, televisão e internet. Sim, cinema, nós queremos construir um cinema municipal. Hoje você vai no cinema, está lá num shopping só, caríssimo. Muitas vezes uma pessoa, um trabalhador vai pagar uma entrada no cinema, às vezes fica uma semana sem almoçar, se for analisar bem, né? Então precisamos de um cinema municipal na cidade de Taubaté, que tenha incentivo a pessoa ir para o cinema. O cinema sempre fechando no centro da cidade, para espaço de empreendimentos imobiliários, né? E tem que ser investido. Televisão, internet, a ideia nossa também é que tenha, na verdade, acesso toda a população através de torres, né, que se instala torres e seja gratuita, uma internet gratuita para a população toda, e não só para os mais beneficiados, os que têm condições, que moram nos melhores centros, que pode ter um cabo lá. Muitas vezes tem bairros que não têm acesso à internet, então uma internet gratuita. Muito obrigada. Candidato Mário Ortiz, 3 minutos. Eu tenho que começar pelo reconhecimento de que o movimento de ampliação da mídia social é determinante como fator de desenvolvimento para uma comunidade, né? Não há dúvida que hoje em dia não se pode mais pensar em desenvolvimento sem ter um complemento do desenvolvimento das mídias. Eu mesmo, durante essa minha gestão como vereador, iniciei a utilização dessas mídias sociais como fator de prestação de contas e de estreitamento de relacionamento com a comunidade. A principal novidade que nós temos é que a mídia tradicional perdeu a exclusividade, né? Hoje qualquer um de nós é capaz de gerar notícia e é capaz de gerar fato. Então esse é um ponto que precisa ser utilizado a favor e não contra, e nem com restrição
e com censura. Se hoje é verdade que quase metade das casas de Taubaté possuem possibilidade de acesso banda larga, não pode se esquecer também que o telefone celular é outra fonte que permite comunicação instantânea e inclusive de produção de alta qualidade na telinha ali do celular. Bom, como articular esse mercado que utiliza essa inovação, né? Eu acho fundamental que essa articulação passe por uma democratização ainda maior dos sinais da internet, da digitalização crescente de tudo aquilo que seja de interesse da população, da transparência de toda a informação, e a implantação de novos meios de instrumentos de tecnologia sem dúvida importante, mas a gente pretende usar um pouco do que já está disponível. Por exemplo, nós temos aqui em Taubaté, em questão de cinema, alguns núcleos já existentes, uns para assistir filme, outros para produzir, mas temos também a questão do Mazzaropi aqui em Taubaté, que tudo isso articulado pode gerar um festival de cinema, pode gerar produção de cinema na cidade com uma relativa facilidade de alavancar recursos. Por outro lado, na televisão, a gente tem já bons estúdios na cidade, mas a TV Câmara pode e deve ser melhor utilizada. Convênios entre a municipalidade e a TV Câmara devem ser propostos para que essa mídia possa ser utilizada sem grandes investimentos adicionais, sem necessidade de uma outra estação de TV. E a internet popularizar ao máximo o seu uso através de repartição de sinal para toda a cidade e de uma maneira crescente. Isaac do Carmo, por gentileza, 3 minutos. Bem, não há dúvida hoje que a questão da internet é um instrumento poderoso para que a gente possa fortalecer as comunicações, não só como aqui foi avaliado, como esse instrumento hoje é acessível na cidade de Taubaté, mas, como eu tenho dito, apresentar a cidade de Taubaté não só para o nosso país, mas também apresentar a cidade de Taubaté pela sua história para o mundo, e aí a internet é fundamental para isso, né? Então nós precisamos, a cidade, uma vez por todas, entrar em sintonia com essa modernidade, e a gente percebe que nós estamos indo em passos muito lentos, então precisamos acelerar. Queremos aqui também afirmar que, no diz respeito, exemplo, a questão do cinema, da mesma forma que Taubaté hoje é considerada a cidade nacional da literatura infantil, aprovado isso em Brasília, nós temos que ter aí a iniciativa, e o executivo é importante para isso, para que nós sejamos também conhecida com o título de cidade do cinema nacional, pela história que nós temos com o Mazzaropi, para que a gente possa ter aí mais incentivos através de uma lei para buscar a gente fazer mostra de cinema nacional na nossa cidade e tornar ela realmente um grande polo cultural do cinema. E é possível conseguir isso. Quero afirmar também que existem outros projetos importantes que muitas vezes a cidade nossa não aproveitou, via o Ministério da Cultura, que é um exemplo, tornar um projeto nas fábricas em Taubaté, como é o projeto de leitura nas fábricas, onde o Ministério da Cultura, ele destina às fábricas uma biblioteca com todos os livros, e nesse caso nós podemos destinar livros da nossa história e também de Monteiro Lobato. Quando os trabalhadores, na sua horário de almoço, que tem 1 hora, ele tem aí quase meia hora que ele fica ocioso na fábrica, então ele poderia aproveitar esses espaços, e é um projeto que vem crescendo muito no Brasil, e eu tenho visto essa grande iniciativa, por exemplo, na Prefeitura de São Bernardo, então queremos também adotar para Taubaté. E fazer parcerias, né? Onde nós podemos não levar o cinema para as nossas crianças no seu bairro, mas nós temos cinemas em Taubaté, nós precisamos tirar aquela criança da água quente, tirar aquela criança da região do Parque Três Marias, do Santa Teresa, para ir até o shopping, né? Ir até o shopping, no cinema, apresentar cinema da nossa história, de Mazzaropi, porque muitas vezes uma criança dessa região não sabe nem o que é um shopping. Então nós precisamos ser aí bastante, iniciar novos modelos de inserir a cultura na nossa cidade.
São esses os pontos que eu queria abordar nessa questão.